Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estou já tão abençoado, irmão. Que culto especial, né? Não sei se o céu já desceu, a igreja subiu. Tá uma bênção aqui hoje, hein? Eu quero agradecer ao pastor Carlinhos e a sua esposa também pela oportunidade, tá? Pastor Márcio Oliveira. Eu não vou pregar contigo aí não, hein? Vai arrumar um lugar, vai tomar um café. Estou me sentindo intimidado. Pregador abençoado, né, irmãos? Louva a Deus pela vida da minha esposa que está ali, a missionária Vitória, juntamente com Miguel Henrique, o perturbador de Israel que está ali já. E eu trago saudações do meu amigo e pastor Everton Gomide, né? Brasil para Cristo, Jardim das Palmeiras. Estamos ali pastoreando juntos, né? Já faz coisa de um mês e tem sido uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Temos ganhado almas e temos feito a obra do Senhor. Louva a Deus pela vida da líder da Jubrac e pela vida de cada um dos irmãos. Que Deus esteja abençoando, tá bom? Sem muitas delongas, eu quero já ir para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulos 1, versículos 8. Glória a Deus. Que bênção, né, irmão? Oi, tá bom. Tá ali o Anderson, confiando demais no Senhor. É brincadeira, eu também tô, ó. Capítulos 1, versículos 8, amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, quero convidar você a orar junto comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, né? Por toda essa atmosfera, pela manifestação da Tua presença. Está tudo tão bom, Jesus, que a gente queria que esse culto aqui não terminasse hoje. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E a minha oração nesta hora é que o Senhor também venha falar através do seu servo, para edificação da tua igreja. O Senhor sabe, Senhor Jesus, que sem os céus eu não sou nada. Então me ajuda nesta hora, em nome de Jesus, amém, amém? Irmãos, só um pouquinho mais baixo, tá? Obrigado. Quando a gente conhece uma pessoa a primeira vez, a gente sempre tem uma primeira impressão, ok? Certo? Por exemplo, quem me conhece, a primeira impressão que tem é que eu gosto de brincar muito. Outros você acha um pouco tímido, né? Cada um passa uma impressão a primeira vez. E a primeira vez que o Espírito de Deus, ele aparece, ele é narrado no cenário bíblico, é no livro do Gênesis, capítulos 1, versículos 2, que também já nos deixa, pastor Carlinhos, uma impressão. Porque o capítulo 1, versículos 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. No texto hebraico diz que a terra estava um caos. E aí a Bíblia vai dizer: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a primeira impressão que o Espírito passa na sua primeira aparição é que ele está em atividade. Ele é um Espírito que não é inerte. Por exemplo, nós estamos aqui agora adorando ao Senhor Jesus e o Espírito Santo está atuando em nosso meio. Estamos aqui, Ele está presente, ao mesmo tempo que Ele visita a nossa família, responde às nossas orações. Então o Espírito Santo, Ele está em atividade. O Espírito de Deus, no contexto do Antigo Testamento, ele só vinha para 3 classes de pessoas. Ele só vinha para reis, sacerdotes e profetas, salvo que por alguma eventualidade Deus fizesse assim, porque Ele é Deus e faz da forma como Ele quer. Mais exclusivo era para essas 3 pessoas. E na antiga aliança era chamado de Espírito do Senhor. Ele descia para desempenhar um propósito, usava o profeta, usava o rei, usava o sacerdote e se retirava ao céu.
Mas Deus começa a usar os seus profetas, que vai sinalizando que algo extraordinário iria acontecer. Um desses profetas, por exemplo, era o profeta Joel. Joel, no capítulo 2 do seu livro, profetizou dizendo: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu fico, como diz lá no Nordeste, arretado quando eu estou num culto pentecostal e alguém se incomoda porque alguém chora, porque alguém grita, porque alguém adora, ou porque alguém até bate palma. Eu vi um vídeo esses dias de um certo pastor que ele colocou lá, interrompeu o cantor e repreendeu o cantor, repreendeu a igreja, falou que lugar de culto é só glória a Deus e aleluia, bater palma não. Eu pensei, ele não lê a Bíblia, porque se ele lesse a Bíblia, ele saberia que o profeta Ezequiel, no capítulo 6 do seu livro, estava tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, que ele não batia com a mão, ele batia com o pé. Imagine, tão cheio do Espírito Santo que o profeta estava, que quando o Senhor disse, assim diz o Senhor Jeová, profetiza Ezequiel, o Espírito tomou ele de tal forma que ele batia com a mão e batia com o pé. Então, se você sentir o Espírito Santo, não fique constrangido, bata a palma, bata o pé, grite, fique em pé, adore ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Então, pastor Carlinhos, o Espírito Santo, ele começa a ser anunciado de uma forma diferente, né? E quando nós chegamos no capítulo de número 12, do livro de Ageu, temos ali um anunciado muito importante, que eu quero aqui explicar para os irmãos, que muitos irmãos não sabem. Eu vou dizer e você vai dizer glória a Deus, e depois eu vou explicar, que eu sei que muita gente dá glória a Deus, mas não entende o que quer dizer isso. Então vamos lá. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Amém ou não? Mas quer dizer isso? Tem muita gente que interpreta assim, né, pastor Márcio? A glória da segunda casa é maior que a glória da primeira, porque lá na igreja que eu estava, a igreja era pequena, o templo era pequeno. Aí meu pastor reformou a igreja, agora a igreja está maior. Então a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira. Mas não é isso, irmão. Depois de 70 anos que os hebreus, Judá especificamente, eles vão para a terra de Babilônia, ali passam 70 anos em cativeiro. O templo de Salomão, no ano 586, é destruído. Então eles estão em Babilônia, debaixo de uma promessa. E qual era a promessa? Vocês vão, mas depois de 70 anos irão voltar. Quando eles regressam, por ordem de Ciro, usado por Deus, eles chegam à terra de Judá, reconstroem o templo e os muros, por obras de Esdras e de Neemias. E quando eles terminam a construção do templo, as pessoas que viveram até 70 anos, viram o primeiro templo de Salomão, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas agora eles veem aquele templo que não se compara com o templo de Salomão. Aí Deus usa a boca do profeta dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Na primeira casa havia a Shekinah, pastor Márcio, era a representação da glória de Deus no Antigo Testamento. Era uma fumaça que invadia o templo. Por que a glória da segunda casa é maior que a glória da primeira? A glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque na segunda casa Deus não enviou o representante, Deus não enviou a Shekinah. Nos diz a Bíblia que houve a encarnação do verbo, aleluia, houve a encarnação do verbo. João disse, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, porém o mundo não o conheceu. Quando Jesus Cristo entrou dentro do templo, cumpriu-se a palavra de Deus que dizia: e serão todos ensinados por Deus. A glória da segunda casa é maior que a glória da primeira, porque na segunda casa, literalmente, o próprio Deus entrou. E o que Jesus era? Jesus era cheio do Espírito Santo. Eu vou melhorar que é para você entender. Colossenses 1,19 está escrito: porque foi do agrado do Pai que toda plenitude em Jesus habitasse.
Por isso Jesus dizia: para eu enviar o meu Espírito, primeiro eu tenho que subir, porque se eu não subir eu não envio. Eu tenho que me despojar da matéria para que eu me manifeste em plenitude no meio da minha igreja. Então olha que interessante, Jesus era cheio do Espírito Santo. O tema não é renovo, não é sobre o Espírito. Olha que interessante, o Espírito de Jesus é muito poderoso, amém? O Espírito de Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso, que se você me der glória a Deus agora, eu vou para casa, irmão. O Espírito Santo é tão poderoso, que ele expulsa demônios. Em Mateus capítulo 12, os fariseus blasfemavam dizendo: Jesus, tu expulsa demônios por Beelzebul. Jesus falou: não, se Satanás expulsa Satanás, o reino dele não pode prosperar. Mas eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo chega, os demônios têm que ir embora, porque os dois não podem comportar o mesmo ambiente. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo nesta noite, mas tão cheio do Espírito Santo, que quando você chegar na rua da sua casa, as entidades que estão ali vão correr desesperados. Você vai ficar tão cheio do Espírito Santo hoje, que quando você chegar na sua casa, o seu pai que está preso pelo espírito de prostituição, do alcoolismo, das drogas, do vício, não vai suportar a sua presença, porque a glória de Deus vai estar derramada sobre a sua vida. Jesus hoje vai te tomar. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus é poderoso, amém? Diga a glória a Deus. O Espírito Santo é tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso. Agora você vai dar glória a Deus, que ele impede a manifestação do anticristo. Nesse exato momento, o anticristo estava a aparecer, o Espírito Santo vai ficar quieto aí, porque eu ainda não tirei a igreja. Segundo Tessalonicenses, que tem gente que quer passar pela grande tribulação, não entendo isso. Segundo Tessalonicenses, capítulo 12, está escrito: só existe um que impede a manifestação do anticristo, até que do meio seja tirado. Quem está em nosso meio é o Espírito Santo. Diz a Bíblia que o espírito do anticristo não consegue se manifestar, porque há um que o impede. O Espírito de Jesus é tão poderoso, que ele tem poder para impedir a manifestação do anticristo, até que a igreja seja arrebatada. Porque é óbvio, não precisa nem ser bacharel em teologia para entender. Se a Bíblia está dizendo que ele impede a manifestação do anticristo, e o anticristo só pode se manifestar quando o Espírito Santo ser tirado da terra, não tem como o Espírito Santo ser tirado e a igreja ficar. É óbvio. Se o Espírito Santo subir, a igreja vai junto, amém? Então, o Espírito Santo estava em plenitude na pessoa de Jesus. E Jesus fazia uma promessa aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Amém ou não? Você está enquadrado nessa promessa. Ele fazia uma promessa aos seus discípulos, e ele dizia: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. E o Consolador, ele tem propósito, é de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. É por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 12: se pecares contra o Pai há perdão, contra o Filho também, mas contra o Espírito Santo não há perdão. E muita gente fica sem entender o que é uma blasfema contra o Espírito Santo. Tem gente que confunde. No próprio texto Jesus explica: blasfema contra o Espírito Santo é você atribuir obras que foram do Espírito Santo a demônios.
Por isso, deixa eu te explicar como é que funciona. Quando você estiver num culto, alguma irmã gritar, chorar, sapatear, bater palma, falar a língua que ninguém entende, aí você dá glória a Deus. Se você vê e observa que é demônios, manda o pastor Carlinhos expulsar e fica orando de longe. Jesus, ajuda ele. Vai nessa tua força, pastor Carlinhos. Mas se você não sabe o que é, o que você faz? Fica quieto. Um dia desses eu vi um professor de teologia, né? Que eu também sou teólogo, mas tem uns teólogos que só por Deus na vida. Aí ele estava padronizando a manifestação do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, é multiforme sabedoria de Deus. Quando o Espírito Santo se manifesta no corpo da gente, cada um esboça uma reação diferente. Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que quer pular, tem gente que quer correr, deixa ele. Por quê? Se você pôr a mão naquilo que é de Deus, você pode se machucar. Então o que é que você faz? Se é de Deus, glorifica. Se é demônio, chama pastor Carlinhos. Se você não sabe o que é, fica na sua. Entendeu como é que funciona? Então Jesus falara do Espírito dele e disse: olha, quando eu for morto, vou ressuscitar o terceiro dia, e vocês vai tudo para a cidade de Jerusalém, até que do alto desça a minha promessa. Nos diz a Bíblia que todos foram para a festa de Pentecostes, unânimes, em um só pensamento, oravam, jejuavam, eles falavam de Jesus entre eles, e de repente veio como um vento impetuoso o poder do Espírito Santo sobre eles, cumprindo a palavra profética que era: e recebereis virtudes, e ser-me-eis testemunhas, tanto na Judeia, Samaria e até os confins da terra. A partir daquele momento, uma nova página é escrita na igreja, a página de missões. Os seus discípulos nunca mais seriam os mesmos. Quem eram pescadores, homens indoutos, falavam intelectualmente, porque Jesus disse: quando fores evangelizar, não temas, porque quem vai falar não é você, aleluia, quem vai falar é o meu Espírito na sua boca. Rapaz, eu tô falando isso, eu não costumo falar isso não. Sei que é que tá dando em mim, que vai 3 vezes que eu já falei. Uma eu falei pro pastor Everton, outra eu falei pregando, vou falar aqui. Eu sou tão medroso, irmão. Você me vê no meio da rua pregando, você fala: rapaz, isso é o apóstolo Paulo. É não, irmão, mas eu falo com medo. Eu tava pregando na cruzada, puxaram a faca querendo me matar. Eu digo: venha, Jesus está aqui, rapaz. Mas por dentro, pastor Carlinhos, eu digo: Jesus, não deixa ele vir não. A gente estava no projeto Shalom lá, a mulher disse que era espírita, saiu para fora e falou: para esse culto. Eu digo: não paro, é da Constituição, o lugar de culto é preservado. E outra coisa, Allan Kardec estava errado, reencarnação não existe. Mas por dentro eu travo, irmão, vai logo embora, vai logo embora, vai logo embora. Mas de onde vem a minha ousadia? Vem do Espírito Santo de Deus. Alai que manchoroye kabakam parabaio kabachou de rai rite plaplacanta labaio. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui? Querido, se prepare, Deus vai te usar. Ei, Deus vai tomar você, meu irmão. Glória a Deus. Você vai pregar o evangelho como nunca antes você pregou. Alguém vai dizer: ela está louca, ela é desequilibrado. Você vai dizer: não, eu estou possuído pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai te usar. Você crê ou não? Aleluia. Jesus te disse que o Espírito dele, Cherebio, papai que me code que me honra. Titie, papayo, que me otaye, payo, te bio, reio, de payo, rite, manayo. Espírito Santo vai te tomar de um jeito que tu vai ficar feito menino. Aleluia. Tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, tudo que Deus te ensinou, é tempo de pôr em prática. É um tempo de avivamento para
prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A trombeta ela vai tocar, amém? Tem crente que não acredita mais, mas acredite, vai acontecer. E vai acontecer duas coisas antes do arrebatamento acontecer. Me pergunta qual? Pergunta com força, irmão. Parece que não comeram cuscuz. Duas coisas vai acontecer. Haverá uma salvação em massa. E a glória é Deus. Você ouviu o que eu falei? Haverá uma salvação em... Jesus vai salvar seu pai, sua mãe, o cachorro, o periquito, o papagaio, todo mundo. Segundo, aleluia. Haverá um derramamento expressivo do Espírito Santo sobre a igreja. Só que tem um detalhe: só vai receber quem está no lugar. Jesus só vai derramar o Espírito dele sobre uma classe de pessoas. Joel dizia: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e sobre servos e servas derramarei do meu Espírito. Pegou, pastor Carlinhos? Sobre servos e servas. Ele não falou sobre os bodes, sobre os desobedientes, sobre os fornicadores, sobre os adúlteros, sobre os mentirosos, sobre os caluniadores, os que vêm do pastor da igreja, os que vêm da mulher do pastor da igreja, o que está falando fofoca para todo mundo. Não falou isso não. Falou sobre servos e servas. Derramarei do meu Espírito. Você tem o que demônio não tem, anjo não tem. Me pergunta o quê? Espírito de Deus. Espírito de Deus mora em seu corpo. Entendeu? Você é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que você não pode falar com todo mundo, brincar com todo mundo, fazer qualquer tipo de piada, participar de qualquer roda de escarnecedores. Você não pode assistir qualquer coisa na Netflix. Você não pode assistir qualquer filme. Você é santo. O Espírito que habita em vós é ciumento. E não divida o seu corpo com mais ninguém. Ou você é dele ou você é de Satanás. Entendeu? Quem praticava a lei de Moisés olhava para uma mulher, se a cobiçasse, a desejasse, não cometia adultério. Só era adultério se houvesse conjunção carnal. Jesus falou: para vocês que têm o meu Espírito, se pensar já é pecado. Você está entendendo? Você é diferente. Pastor, mas falaram que é legal, mas você não vai. Mas pastor, você não vai porque você tem um compromisso com Deus. Não vai, não pode. Você tem dono, se comporte, rapaz. Quer andar de todo jeito, ficar paquerando as meninas da igreja, não escolhe logo quem vai namorar, a agonia da cebola. Para com isso, irmão. Ficar escolhendo demais é pecado. E depois no final casa com uma feia. Acho que é pouco. Escolheu demais. E outra, depois que casou, acabou-se, irmão. Essa modinha de se separar, não vai nessa não, porque Deus falou: eu odeio o divórcio. Em Malaquias ele diz repudio. A tradução correta é odeio. Eu fui testemunha do teu casamento, diz o Senhor. Quando você casou com ela, eu estava lá, diz o Senhor. Eu fui testemunha do teu casamento, da aliança que você fez com ela. Então se comporte, rapaz. Quem é crente na igreja, é no meio da rua, é no trabalho. Pastor Carlinhos não está te vendo, mas Deus está vendo você. Guarda o que tu tens não, para que ninguém roube tua coroa.
A serpente está doidinha para picar um. Se você quiser ser picado pela serpente, que ela lhe abraça, não é de boa sorte não, que ela lhe abraça para você ser besta. Então, pastor Carlinhos, Jesus, ele dá o Espírito dele à igreja dele. E quando Jesus dá o Espírito dele à igreja, ele está dando autoridade à sua igreja. Poder. A palavra virtude é traduzida por dunamis, dinamite, poder. Está entendendo? Você foi chamado não para a igreja, desculpe lhe decepcionar. Você foi chamado para o meio da rua. Os maiores pregadores não estão na igreja, estão nos bares, estão nas favelas, estão no baile funk, estão nos prostíbulos. Misericórdia, pastor, está tudo lá. Agora só que tem um detalhe, tem que ir buscar. Quem é que vai? Igreja quer dizer chamados para fora. Jesus te deu poder para você ir lá fora e falar: Jesus quer salvar a sua alma. Mas é só para o pastor, é para discípulo. Ele disse em Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe que interessante? O Espírito Santo, ele escolheu um rapaz chamado Paulo. E detalhe, Deus não mudou o nome dele, tá bom? É o mesmo nome. É o mesmo nome. Mas enfim, Deus escolhe Paulo, derruba ele no caminho de Damasco e diz em hebraico: Paulo, Paulo, por que me persegues? E interessante que Saulo é o nome dele em hebraico. Saulo é traduzido no Antigo Testamento por Saul. Jesus, ele é um descendente direto de Davi, da tribo de Davi. Saul perseguia Davi, e Jesus, que é descendente direto de Davi, perguntando para Saulo, que era descendente direto da tribo de Benjamim, de Saul, mesma coisa: por que me persegues? Derrubou ele no caminho e disse: entra na cidade, porque eu vou te falar o que é para você fazer. Quando ele entra na cidade, Deus vai falar com Ananias. Para você entender o que aconteceu, Deus fez assim: Márcio, é o pastor Márcio. Pois não, Senhor. Sabe aquele matador de crente aqui do bairro? Não pode ver um crente que pá, mata. Sei. Então, eu quero que você vá lá, que eu quero falar com ele. Foi isso que aconteceu. E por que é que Jesus queria falar com Paulo? Porque ele explicou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para Paulo quanto é que ele deve padecer pelo meu nome. Sabe quantos vasos escolhidos estão lá fora? Vários, muitos vasos. E quem é que Deus quer usar para isto? Minha vida e a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para ser a flecha da aljava de Deus? Não, deixa eu te perguntar, porque isso aqui não é para todo mundo não. Porque muitos são chamados, mas nem todo mundo está pronto. Se você tiver coragem neste culto de levantar a sua mão e dizer: Deus, usa a minha vida, eu vou, Senhor. Deus, ele vai se manifestar na tua vida poderosamente. Porque muitos ouvem a voz do Espírito Santo, mas não obedecem à voz do Espírito de Jesus. Você tem que ouvir e entender o que o Espírito Santo está falando com você. E como é que eu consigo ouvir o Espírito Santo? Quando você ora. Quando você começa a orar, as vozes começam a ser silenciadas, e a única voz que você vai passar a ouvir é a voz do Espírito Santo. É um princípio bem básico. Se você buscar a Deus, Deus vai falar com você. É sério, irmão. Aí quando você ora, o Espírito Santo começa a falar. Paulo se converte e começa a pregar. Um dia desse eu estava num treinamento missionário, e aí uma missionária chegou para mim, porque eu também sou missionário. Eu sou pastor consagrado, mas eu costumo dizer que eu sou privilegiado,
Porque eu fui um missionário que Deus consagrou a pastor. Ele viu vários missionários e falou: esse missionário aqui eu quero consagrar a pastor. Fui privilegiado. E aí eu estava no treinamento, a missionária chegou e falou assim: irmão, porque eu fiz um treinamento pela Brasil para Cristo, eu tenho um documento que me permite fazer missões transcultural. Se agora eu ligar para o pastor líder da missão e falar: Deus falou que é para ir para a África, para a Indonésia, seja lá para onde, pode vir, porque eu fiz o treinamento. Os outros pastores que não fizeram o treinamento missionário não podem ir. E ela sabe que eu tinha feito treinamento. Ela perguntou assim: e aí, pastor, não vai para missões não? Eu falei: gente, e eu estou aonde? Eu falei assim: mas eu estou em missão. Eu falei: se Jesus mandar eu ir para algum país, eu vou, é porque Ele mandou ficar onde eu estou. Eu não quis debater, mas eu me lembrei de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo foi evangelizar em Bitínia, e o Espírito de Jesus falou: em Bitínia não, na Macedônia. Quando eu terminei o treinamento missionário, pastor Carlinhos, eu achava que eu ia me despedir da família e ia para a África. Quando eu terminei o treinamento missionário, eu voltei para Pernambuco. Eu nem sabia que eu ia ser pastor. Eu estava no Rio Grande do Norte, quando eu tive uma visão, subindo em cima do monte, eu e a minha esposa. Quando chegávamos em cima do monte, tinha vários pastores de São Paulo, e a filha de um dos pastores, eu falava assim: rapaz, você não sabe a dificuldade que eu tive para chegar aqui em cima. Ela na visão dizia: eu sei, Júnior, porque meu pai também é pastor. Quando ela falou: meu pai também é pastor, eu falei: Jesus, acaba a visão agora, Senhor, fecha. Para com isso, Senhor. Foi assim que eu descobri que eu ia vir para São Paulo, que eu ia fazer obra missionária aqui. Mas como? Eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está falando. A questão é: você está ouvindo o que o Espírito Santo está a lhe dizer? Estamos vivendo em uma época onde a voz de Deus está banalizada. Um dia desse, né, o pessoal achou engraçado pregando, mas um dia desse eu estava vendo uma live lá, a moça pregando numa igreja bonita, grande, uma adolescente. Ela estava assim: meu irmão, Jesus é muito louco. Ela fazia assim: você tem que ser loucão que nem Jesus, porque Jesus é muito louco, cara, Jesus é doido. Falei: gente, que vontade de dar uma bliblada nela. Pá! Estão dizendo que Deus está dizendo, sem Deus está dizendo nada. Estão dizendo assim diz o Senhor, sendo que Deus não está falando. A voz de Deus está banalizada, mas dê glória a Deus, porque Deus ainda está falando. Mas Deus só está falando para um grupo de pessoas. Sabe para qual? Para quem quer ouvir. Porque nem sempre o que você precisa é o que você quer ouvir. Estamos vivendo em um tempo que estão brincando de ser profeta e estão brincando com o Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo na época de Samuel, aonde visão manifesta no mar, aonde estão banalizando o Espírito Santo. Mas Deus nesta hora está fazendo o que fez com Samuel. O Senhor falou para Samuel naquela madrugada: Samuel se levantou e falou: Eli, me chamou? Não chamei, Samuel. Pela segunda vez falou: Samuel, me chamou? Ele falou: não chamei, porque Eli não sabia mais ouvir a voz de Deus. Era incomum ouvir a voz de Deus, mas Deus estava cansado disso. Deus queria falar, glória a Deus. Deus queria se pronunciar. Pela terceira vez Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, fala porque teu servo ouve. Deus fala para ele: olha, eu vou destituir Eli, vou colocar você no lugar de Eli. E nos diz a Bíblia que naquele tempo não havia visão manifesto. Só havia uma pessoa naquela época que Deus falara, e quem queria ouvir Deus falar teria que procurá-lo. Se chamava Samuel. Deus falava através da boca de Samuel. Deus usava Samuel. O Espírito do Senhor estava na vida de Samuel. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer que, quando você estiver de madrugada na rua da sua casa e alguém falar: irmão, minha vizinha está endemoniada, você vai falar: não precisa chamar o pastor Carlinhos, pode deixar que eu vou lá.
Quando alguém ficar desesperado, dizendo: ei, eu quero tirar a minha vida, eu estou angustiado, depressivo, oprimido, você vai dizer: pare, porque eu vou orar. O Espírito de Deus está em mim. Há poder de Deus na minha vida. Eu vou orar por você. Esse espírito de depressão vai sair no nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Você está preparado para ser usado por Deus poderosamente? Sim ou não? Você está preparado para isto? Mas você vai ter que buscar o Senhor como nunca antes você buscou. Sabe aquele x-tudo que todo mundo ama? Né, antes, você sabe como é? Sabe, irmão? Sabe aquela pizza que você adora? Tira um dia, diga a Deus: eu vou entrar naquele quarto, eu vou passar 24 horas sem comer. A minha barriga não é meu Deus, o meu Deus está no céu, sentado no trono. Eu vou jejuar e vou orar, porque Deus vai me usar. Pastor Carlinhos, caminhando para o final já. Eu estava em Pernambuco uma vez. E aí, irmãos, eu estava jejuando e orando naquele dia. Os irmãos vão entender. Preste bem atenção que Deus está falando. Aí, pastor Márcio, eu estava jejuando e orando. E aí eu comecei a assistir um programa de TV da Assembleia de Deus. Aí um evangelista começou a pregar. Minha mãe passou e falou: Júnior, você vai almoçar agora, meu filho? Eu falei: não, mãe, eu vou almoçar só à noite. Falei para minha mãe: só à noite. E eu estou aqui ouvindo. O rapaz começou a pregar sobre as aves de rapina, começou a pregar sobre Abraão. E as aves vinham querer atrapalhar o sacrifício de Abraão. Abraão exortava as aves. Aí ele contou o testemunho do irmão da Assembleia de Deus, hoje presidente da Assembleia de Deus. Falou que todo dia ele ia para o círculo de oração, orava o dia inteiro. E chegou um dia em que a mulher falou para ele, uma moça falou para outra moça: vai lá chamar aquele jovem para comer. E a moça saiu dentro da igreja procurando, não achou, voltou. Ela disse: vai lá, ele está debruçado no chão orando. Quando ela chegou, ele estava deitado orando. Ela pôs a mão e falou: rapaz, você não vai almoçar? E ele disse: agora não, só à noite. Falei: gente, Deus está falando comigo. Eu comecei a chorar, porque naquele dia o pregador pregava e dizia: Deus está procurando jovens que digam assim: eu não vou comer agora, eu só vou comer à noite. Quer ser usado por Deus poderosamente, sim ou não? Entra no teu quarto, fecha a porta, a tua boca, vai lá, irmão. Eu sei que é difícil, mas ninguém morre. Fecha o quarto. Você já teve a experiência de ficar 3 dias em jejum? No terceiro dia você está quase vendo Jesus. Mas dá certo, irmão. Vai lá que dá certo. Vai lá, irmão. Se tranca na igreja. Fala para o pastor Carlinhos: pastor Carlinhos, eu vou me trancar aqui na igreja só na água. E só lhe vejo depois de 3 dias. Pastor, você está maluco? É desse jeito. E aí, meus irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer no seu ministério. Amém, irmã? Como é teu nome? Como? Gabriela, é. Rie, papai okoboduke manayaso. Tipie, patuque, sou Deus na tua vida. Eu tenho um mistério contigo. O teu coração está dentro de mim, diz o Senhor. Eu escuto as tuas orações, o teu gemido. Eu amo a forma como tu me adoras, diz o Senhor. Se tu continuar a me buscar com o coração em que tu estás diante de mim, eu vou fazer uma grande obra no seu ministério. O espírito com o qual você vai falar, pregar e cantar será tremendo sobre a sua vida. Assim como fiz com muitos, diz o Senhor, eu faço contigo nesta noite uma aliança. Aliança que, se tu me buscar de todo o teu coração, como estás fazendo, eu vou te usar como usei a vida de muitos na terra. Porque chamei a muitos, mas muitos abandonaram o buscar, o orar, o jejuar, o ler. Mas se tu se comprometer, jejuar, orar, ler a minha palavra, eu faço um compromisso contigo nesta hora, que vou te usar de uma maneira tão expressiva, que muitos não vão entender, porque eu estou te usando desta forma. Assim diz o Senhor. Há
unção de Deus não é para todo mundo não. A salvação é para todo aquele que nele crê. Mas a unção de Deus é para todo aquele que busca Ele em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. Por quê, pastor? Finalizando aqui. A unção de Deus é um negócio muito bom, mas nem todo mundo tem. Às vezes você vai ouvir a pessoa pregar e você fica: Jesus, por que eu não fiquei em casa, que era melhor? Vai a gente cantar que tem técnica, tem voz, mas não tem unção, irmão. Já tem uns que só tem teologia, mas não tem unção. Mas a unção se ganha no isolamento. Ande com Deus, que o Senhor vai te arrebatar. Porque a unção de Deus é assim, pastor Carlinhos. Sansão tinha no cabelo, Paulo tinha no lenço, Pedro tinha na sombra, Eliseu tinha nos ossos. Eliseu morreu, jogaram o defunto os ossos, Eliseu o defunto ressuscitou. E Jesus? Jesus tinha no corpo inteiro, irmão. E por que Jesus tinha no corpo inteiro? Ele deixou o exemplo. Ele pregava, expulsava demônios, curava, ensinava. E quando terminava, ele fazia o quê? Ia comentar, como é que foi a mensagem. Eu preguei muito, hein? Você viu, gente? Discípulos, eu arrasei. Era isso que ele fazia? Não. Ele se retirava. Ia para onde? Oh Deus. Ele ia para o Getsemane. Fazer o quê? Orar. E às vezes Jesus orava tanto que quando terminava andava sobre as águas. Amém? Amém, irmão? É isso que Jesus vai fazer com você. Ele vai te usar poderosamente. Aí quando terminar, não vai se gabar não, viu? Fique falando: você viu como eu cantei, como Deus usou. Terminou? Conversa um pouquinho e pega o beco para o quarto. Arabie, cabaiô, termina yaçu. Amém? Terminou? Corra para o quarto. Tipiô, que caiô, tepiô, raduiaçu. Terminou de cantar, os irmãos se impactou. Quando todo mundo começou a elogiar, diga amém, obrigado, Deus abençoe, tchau para o quarto. Você vai ser irmã do quarto, vai ficar no quarto toda hora. Fez as atividades de casa, fez tudo o que tinha a fazer e corre para o quarto. Jesus quer você no quartinho lá com ele. Amém? Eu quero finalizar por aqui, porque senão a gente vai embora. Pastor Carlinhos, eu posso orar? Coloque-se em pé, por favor. Hoje Deus me abriu uma grande porta, amém? É um privilégio pregar na igreja de Guaribe, irmão. Aí Deus acha pouco, coloca o pastor Carlinhos de frente para mim, o pastor Márcio Oliveira. O homem até andando está pregando. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esta palavra tão contundente. Obrigado pelo Teu Espírito Santo estar aqui em nosso meio poderosamente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mas antes de vocês louvarem, deixa eu perguntar: há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? A hora é essa, meu irmão. Alguém quer aqui aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Quem quer? Se não houver alguém, que Deus te abençoe poderosamente. Finalizando minha participação, ali na saída da igreja vai estar o meu material, vai ter Bíblia, livro. Somos um casal missionário, eu e minha esposa, tá bom? Então a gente vende esse material para estar ajudando nas nossas despesas pessoais. Então, se você pode, por favor, nos abençoe comprando um livro, uma Bíblia. Estamos vendendo até revista de escola bíblica dominical. Então, vai lá e abençoa nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Pastor Carlinhos. É aqui? Desculpa, tá? Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória, irmãos. Vai adorando o nome do Senhor enquanto o pessoal se prepara. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite?
Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Enquanto ele se prepara, eu já vou dando os recados aqui. Irmãos, presta bem atenção. Amanhã será o segundo elo dessa festividade. O que Deus fez hoje, o Senhor continuará fazendo amanhã. Amanhã estará conosco o nosso pastor presidente, pastor Roberto, da cidade de Ribeirão Preto. Amanhã é o dia oficial do aniversário da igreja. Hoje é com os jovens, amanhã é a igreja, amém? E como tenho dito, a igreja não é templo, a igreja é você que está aqui, amém? Então você está convidado, irmãos, convocado a estar aqui amanhã louvando o nome do Senhor, amém? 7h30 da noite, e domingo será o término então dessa festividade. E o que Deus começou a fazer hoje, até domingo, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez, irmãos. Complementando o que o pastor pregou aqui, sobre salvação agora no final. Jesus, Ele quer salvar a cada um que se perdeu. Por que eu falei isso? Tem pessoas aqui dentro da igreja que está perdido dentro de casa, pastor. E tem pessoas que ainda não se decidiu. E eu só vou resumir em uma frase: Jesus quer te salvar. Amém? Sobre isso que nós vamos louvar.
Só quem está muito abençoado, diga amém. Irmãos, que Deus abençoe todos que estão conosco nessa noite. Que Deus abençoe nosso irmão Tom, o Lucas, o nosso irmão William, todos os que estão conosco, nos visitando. Nosso irmão Júnior, pastor Júnior, está lá na porta. Que Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe a Gabriela, pessoal de Monte Alto, amém. Vocês estão convocados a estarem aqui amanhã novamente. Amém. Levante as mãos para cima, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Não falte amanhã, queridos. Amanhã é sábado, coisas boas irão acontecer nesse lugar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te engrandeço por esse culto maravilhoso, pela tua bendita, inerrante, inefável palavra. Senhor, conduza-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma boa noite, Senhor, e amanhã um dia de vitória, é o que eu te peço no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoe. Que o Senhor te dê saúde e paz. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Está terminado em nome de Jesus.